nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à sexta-feira da 8ª semana do Tempo Comum. Aqui eu e você fazendo esse pequeno apostolado para rezarmos todos os dias esse presente diário do Concílio Vaticano II, a liturgia de cada dia. Por isso, faça a sua oração aqui embaixo, se inscreva no nosso canal. Eu quero rezar com você. Ao ler a palavra de Deus, somos chamados, convidados a pedir a Ele a sua graça santíssima para a minha e para a sua vida. Peçamos. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor e para o Teu servir. Hoje rezaremos no livro de Eclesiástico, capítulo 44, versículo 1, versículo 9 até o versículo 13. Vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados, através das gerações. Outros não deixaram lembrança alguma, desaparecendo como se não tivesse existido. Viveram como se não tivessem vivido, e seus filhos também, depois deles. Mas estes, ao contrário, são homens de misericórdia. Seus gestos de bondade não serão esquecidos. Eles permanecem com seus descendentes. Seus próprios netos são a sua melhor herança. A descendência deles mantém-se fiel às alianças, e graças a eles, também os seus filhos. Sua descendência permanece para sempre, e sua glória jamais se apagará. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 149. O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. O Senhor ama seu povo de verdade. O Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo de 11 a 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas. Veio até lá, ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava ao povo dizendo: não está escrito, minha casa será casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizeste dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com os ensinamentos dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passaram, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser
a essa montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, isso acontecerá. Por isso, vos digo, tudo que pedires na oração, acreditai que já o recebeste, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvada. É a saudação mais antiga que usavam os cristãos quando se encontravam. Hoje, o livro do Eclesiastes, no capítulo 44, o autor ele faz um hino de gratidão por tudo que eu e você temos que veio das mãos de Deus. Já parou a pensar? Quantas coisas temos para agradecer e nós não agradecemos. Nosso Pai, Deus, Ele é um homem misericordioso. E a descendência de Deus, ela é eterna. Por isso o salmista vai dizer hoje, no Salmo 149, o Senhor ama o seu povo de verdade. No Evangelista Marcos, hoje no capítulo 11, Jesus está com fome e vai até a figueira, uma figueira bonita, cheia de folhas. Mas chegando lá, Jesus não encontra nenhum fruto. Ô diácono, e por que esses erros da figueira? Não sabe não, a figueira é um dos títulos do povo de Israel. É um dos títulos do judaísmo. O Salmo 97, ele exprime assim, ele diz assim: arrancaste do Egito essa figueira, está lembrado? É a imagem da religião. Naquele tempo Israel era tida como uma figueira linda por fora, mas não tinha fruto de verdade, não tinha fé. Jesus pergunta: cadê o fruto? Só encontrava hipocrisia, traição, promiscuidade, contra-testemunho. Jesus só encontrava mentira. Jesus amaldiçoa essa figueira. A figueira é a imagem daqueles que vivem só das pompas, mas não saciam a fome daqueles que são mais necessitados, os seus irmãos. Jesus, ele diz, ele falava e ensinava aos povos, dizia: a minha casa é casa de oração, para que todos os povos pudessem entender a importância de estar, reservar o domingo para ir à missa. A minha casa é casa de oração. Eu não posso ficar em casa, na minha casa física. Eu tenho que estar na comunidade. Ele fala: quando você pedir em oração, você receberá. E por que eu peço tanto e não recebo? Muitos podem pensar assim: quando você estiver rezando, pedindo a graça a Deus, essa graça para você alcançar, lembre-se que você precisa de pedir perdão. O perdão é fundamental para alcançarmos tudo aquilo, transportarmos de um canto para o outro, aquilo, o impossível. Jesus entra no templo, o que é que ele encontra? Muita gente vendendo, uns comprando, e derruba as mesas, e derruba até as mesas dos campistas. Hoje em dia, e por que no templo tinha cambista? Olha só,
o povo judeu tinha uma moeda com a imagem de César, a moeda romana. E eles tinham que comprar as oferendas. E não podia comprar com a moeda romana. O câmbio ia trocar a moeda que eles tinham do templo pela moeda romana. Aí eles podiam comprar as oferendas. Está entendendo? Já naquele tempo existia a exploração. Até aqueles que não tinham nada tinham que fazer o câmbio para comprar as pombinhas. Era a mais barata oferenda. Jesus diz, faça isso não. Minha casa é casa de oração. A religião, ela precisa reconstruir. Ela é um investimento para o céu. Jesus, ele quebra. Jesus, ele condiciona o direito de eu e você rezar. Para rezar, tem que louvar. Para rezar, tem que pedir. Para rezar, tem que perdoar. E para você receber uma bênção, meu irmão, minha irmã, não precisa pagar. Naquela época, só pagando é que poderia receber as bênçãos. Eles exploravam a fé do povo. E todo o povo virava o quê? Uma toca de ladrão. Então, tenha fé em Deus. Acredite, sem duvidar, no coração da sua oração. E tudo que você pedir, mova nesse pedir a sua esperança. Que Deus vai cuidar de você. Se você levantar hoje, Deus, manda um emprego para mim, faça logo sua barba, se arrume, espere, se mova e não duvide. Nós temos que crer, arrancar todas as mágoas, as feridas, os ressentimentos do nosso coração, perdoar tudo, para que eu alcance um dia esse céu ainda na terra. Então peçamos a Deus a graça de sermos uma árvore que dá frutos, que sejamos casa de oração, para que todos que nos procurarem, nós possamos mostrar Jesus na nossa face e na face dele, porque somos a imagem e semelhança de Deus. Assim seja. Amém. Que desça você a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.